No século XVII, o sangue era a fronteira entre a vida e a morte, mas alguns cirurgiões não se contentavam em apenas salvá-la. Eles queriam senti-la escorrer. Chamavam-se médicos de batalha, homens que cortavam mais do que curavam, sem anestesia, sem asepsia, sem piedade. Apenas lâminas, gritos e sangue. Os campos de guerra da Europa eram seus laboratórios de horrores. Eles praticavam amputações em soldados ainda conscientes, com serras de madeira e ferro. Cada corte era uma corrida contra o tempo e contra o desespero. Mas para alguns, a dor virou vício, e o sangue, uma espécie de arte. Dizia-se que o cirurgião francês de Morlan colecionava frascos com o sangue de seus pacientes. Ele acreditava que o sangue humano continha a essência da alma, e que beber pequenas doses curava doenças e prolongava a vida. Seus assistentes juravam vê-lo sorrindo enquanto o sangue fervia em caldeirões. Outros cirurgiões competiam para ver quem amputava mais rápido. O recorde era de 28 segundos, mas a pressa tinha um preço. Pacientes sangravam até a morte em minutos. A sala de cirurgia era um espetáculo público. O cheiro de ferro e carne queimando preenchia o ar. As paredes eram cobertas por respingos vermelhos e as mesas por corpos inertes. Relatos dizem que alguns cirurgiões guardavam pedaços de carne como troféus. Chamavam isso de estudo anatômico. Mas ninguém ousava questionar. As universidades pagavam caro por órgãos frescos e ninguém perguntava de onde vinham. Em feiras era possível ver demonstrações ao vivo, cirurgias em mendigos e prisioneiros. O público aplaudia, enquanto os gritos ecoavam pelos becos. Na Inglaterra, um cirurgião chamado Mary usava lâminas banhadas em prata para purificar o mal. Mas seus pacientes invariavelmente morriam, drenados, como oferendas a algo invisível. Alguns acreditavam que esses médicos faziam pactos com entidades em troca de conhecimento anatômico. Outros diziam que apenas haviam se tornado monstros, viciados no som das serras. Quando a peste varreu a Europa, esses cirurgiões se tornaram os únicos dispostos a tocar os infectados. Mas muitos viam nisso apenas uma desculpa para continuar cortando corpos sem consequências. Em 1692, a Guilda de Cirurgiões foi dissolvida, após dezenas de desaparecimentos em hospitais. Nos porões encontraram instrumentos enferrujados e ossos humanos empilhados como lenha. Relatórios da época descrevem marcas de mordidas em algumas das amputações, como se os cirurgiões não tivessem apenas cortado, mas experimentado o sabor do sangue. Hoje, os registros oficiais chamam tudo de exagero folclórico, mas os manuscritos sobreviventes contam outra história, escrita com tinta vermelha. A história dos cirurgiões sanguinários do século XVII, homens que confundiram cura com carnificina, e provaram que às vezes o verdadeiro terror veste um jaleco branco.